parágrafo de uma forma que o leitor não se perca durante a leitura. Então, aqui, como eu estou mostrando para vocês, não está aparecendo, né, Otá? Tá aparecendo o slide para vocês, pessoal? Que eu tô pelos dois? Não? Ah, que bom. Então, voltando ao assunto. Aqui eu mostrei para vocês, basicamente, como deve ser feito o tópico frasal. Normalmente, o tópico frasal, ele vem no início do parágrafo, mas nem sempre é assim. O tópico frasal, quando ele vem no início, ele tem como função evitar que você divague durante o resto do texto. E quando ele vem no final, ele vai definir melhor qual será o seu tópico frasal. Para você não tá, Gustavo? Peraí. Para as outras pessoas estão, gente, é porque eu não sei mexer nisso, é a minha primeira vez. Eu peço desculpa para vocês. Tá bem puxado. Vou tentar de novo. Vou tentar apresentar aqui de novo. Tá, voltando. Então, o tópico frasal é o que eu disse inicialmente. É o que vai dar início ao seu parágrafo. E no decorrer, você vai fazer o desenvolvimento do parágrafo e depois fazer o fechamento. Eu vou discorrer mais um pouco aqui sobre o tópico frasal, porque, se eu não me engano, alguns de vocês tiveram dúvidas sobre isso. E eu queria falar um pouco sobre os tipos de tópicos frasais também, que não tem nesse slide, mas eu vou enviar esse slide para vocês. E eu vou discorrer um pouco. Gente, espera aí só um minutinho, porque tá bastante barulho aqui. Vou desligar o áudio um minuto. Voltando. Então, as principais funções do tópico frasal, os pontos principais. Você não pode, não seja redundante. E você também não pode deixar de explicar nada, mas também não pode exagerar. Por exemplo, se você não tem domínio sobre o tema e você começa a falar palavras que você não tem conhecimento, isso acaba cansando o leitor e fica naquela encheção de linguiça, sabe? Então, não é bom evitar. Normalmente, o tópico frasal, como está mostrando aqui no modelo para vocês, ele é melhor feito logo no início do parágrafo. Por quê? Porque assim a gente consegue prender a atenção do leitor. Gente, tá muito barulho, tá dando para vocês ouvirem direito minha voz? Ok. Peço desculpa mais uma vez, porque é complicado. Quem tem criança em casa sabe. Então, agora eu vou discorrer um pouco sobre os tipos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui para mim. Tem vários tipos, mas os principais é o resumo. O que é o resumo? Você já vai discorrer sobre o que você vai falar no resto do desenvolvimento. Você vai dar como se fosse uma pequena introdução do que você vai falar no resto do parágrafo. E você pode também pegar o final para desenrolar. Como é isso? Por exemplo, você vai falar assim: isto é o que se faz para conseguir algo. Aí você vai falar, mas para conseguir isto, aí você vai introduzir, entendeu? Deu para entender o que eu quis dizer? Certo. Como vocês não estão respondendo. Tá. E tem um tipo de isca também. O que é isso? É quando você usa uma frase de efeito, uma promessa ou um mistério para tentar prender a atenção do leitor. Por isso que eu digo que o tópico frasal é muito importante vir logo no início do parágrafo, porque assim prende a atenção do leitor e ele vai querer saber o que vai acontecer no desenvolvimento, no fechamento do seu parágrafo. Então, o tipo isca, que é o de frase de efeito, promessa, mistério, às vezes não é muito bom ser usado numa redação, a não ser que você tenha total domínio da linguagem ou do assunto que você vai falar. Por quê? Porque se você falar demais, pode parecer que você está fazendo sensacionalismo. E isso não é legal. Você também pode usar como base uma pergunta.
isso normalmente é usado normalmente nas interpretações de textos. Normalmente nos textos bases, sempre tem um tópico frasal que começa com pergunta. Você pode usar uma pergunta, por exemplo, você discorreu sobre um assunto num parágrafo anterior. O que você vai fazer? No próximo parágrafo, antes de você montar o seu próximo parágrafo, você vai pensar assim: o que eu posso colocar que o leitor está com dúvida? Por exemplo, você leu aquele parágrafo e ficou com uma dúvida sobre aquele assunto. Você vai falar assim: qual será a pergunta do meu leitor, a pessoa que está lendo a minha redação, qual pergunta será que está na cabeça dela? Aí você pode tentar usar essa pergunta logo no segundo parágrafo. Lembrando que um parágrafo tem que ter início, meio e fim. Ele não pode, por exemplo, você terminar um parágrafo aqui e continuar falando sobre o mesmo assunto no próximo parágrafo. Um exemplo de que é muito usado, principalmente na publicidade, é aquela pergunta: como isso pode ajudar? Ou como isso ajuda? Isso pode ser um início de um tópico frasal do tipo pergunta. Tô mudando aqui sem querer. Tá. Outra coisa também muito importante, gente, tenta não usar bordão. Não sei se todo mundo sabe o significado da palavra bordão, mas bordão são aquelas frases prontas, tipo o mercado competitivo, palavras assim que frases que são sempre usadas por todas as pessoas, ou usadas sempre, ou no nosso cotidiano. Então, tente evitar, por favor, porque isso acaba tirando pontos de vocês. E a gente pode também, que é o último tipo do tópico frasal, que é na conclusão. Na conclusão, normalmente a gente aborda todos os principais pontos que foi discorrido durante a redação, né? Decorrido durante a redação. Então, você pode usar os tópicos frasais como uma base para você fazer a sua conclusão. Por isso que um bom tópico frasal é importante, porque quando você vai fazer a conclusão da sua redação, você pode você pode juntar todos os tópicos frasais e fazer de uma forma usando conectivos que fique legal. Então, agora, gente, eu vou passar. Tem alguma dúvida sobre o tópico frasal que vocês tenham? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou fazer o formulário também para quem tiver vergonha ou qualquer coisa do tipo. Eu vou mandar o formulário depois para vocês. Vocês podem fazer todas as perguntas que eu vou tentar responder com o máximo possível de atenção. E é isso. Então, gente, eu vou passar agora para o parágrafo. Quais são as coisas? Normalmente são coisas muito importantes a gente saber fazer o início, o meio e o fechamento de um parágrafo. Gente, peraí um minutinho, vou silenciar o áudio. Ai, vocês são engraçados. Fui mesmo, gente, é difícil. Tá, mudança de parágrafo. A mudança de parágrafo é quando você já esgotou tudo que você tinha falado sobre aquele assunto. Então, ela só vai ocorrer quando você falar: eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se sim, então você pode mudar de parágrafo. Uma coisa muito importante é não usar fatos, dados, exemplos, relatos para exemplificar parágrafos anteriores. Foi o que eu falei. Você terminou o assunto, então você não vai continuar com ele no próximo parágrafo. Você vai finalizar ali. Então, o parágrafo ele tem que ser autossuficiente, que é o que eu coloquei aqui no slide. E os parágrafos também devem apresentar aquela relação de sentido, que é uma linha de raciocínio bem definida. Até por isso que a gente tem a folha de rascunho, justamente para a gente poder saber fazer certinho, usar os conectivos corretos, para a gente poder usar uma base, uma linha de raciocínio bem certa, para não perder a atenção do leitor e o leitor não ficar falando o que essa pessoa está escrevendo aqui. No caso, quem vai corrigir a sua redação.
Aqui tem algumas dicas que eu coloquei para vocês. Está mostrando a tela para vocês? Tá. Então tá. Aqui tem algumas dicas. Você sempre tem que ler bastante, gente. Ler, reler. Isso é a chave para qualquer coisa. Tanto das interpretações de textos da linguagem portuguesa, quanto quando vocês forem ler tanto o tema proposto, quanto os textos de apoio. Tudo vocês têm que ler, gente. Se você está com dificuldade, reler. Isso é o principal. E você tem que ver se a sua redação, a sua tese, vai abordar realmente o tema proposto. Que nem. Eu não sei se vocês leram sobre, mas eu fiz um Enem uma vez que era sobre surdez. Não sobre surdez, né? Mas condições e tal. E muita gente colocou deficiente auditivo. E pelo que eu li, parece que várias pessoas perderam pontos por conta disso. Porque não são a mesma coisa e acabou que gerou. Muita gente perdeu ponto por bobeira. Então você tem que ver se a sua redação está realmente abordando completamente o tema e você tem que tentar elaborar um projeto. Outra coisa muito importante, não tem a ver com parágrafo agora, mas sempre, gente, tenta propor ideias que não violem direitos humanos e que sejam realmente eficazes. Não vai tentar elaborar coisas que, sei lá, falar, tem que fazer um projeto, um plano de governo para tal coisa. Não, tenta elaborar, tenta desenvolver aquilo lá. Você tem que tentar também imaginar os tópicos frasais no seu projeto de texto, ou pelo menos cada ideia central do seu parágrafo. Por isso que o tópico frasal é muito importante, porque ele é o que vai ser o núcleo, vai ser a sua ideia central do parágrafo. Então, cada tópico frasal, mesmo que cada parágrafo seja de assuntos distintos, cada tópico frasal tem que ter uma ideia e conversar com o tópico de baixo, querendo ou não. Porque quando você for fazer a conclusão, as ideias têm que ser alinhadas. Aí, outra coisa, após a leitura final do rascunho do texto, vocês têm que ver se os tópicos frasais estão em sequência lógica e clara, que foi o que eu disse agora. Vocês sempre, apesar de não terem ligação, sempre ver se os tópicos frasais conversam entre si. Basicamente foi isso a aula. Esse slide aqui eu vou mandar para vocês. E esse texto aqui, que eu estou mostrando, que é a Saga Severina, ele é um texto muito bom. Todos os tópicos frasais estão muito bom, muito bem colocado. E eu gostaria que vocês lessem. E eu acho que vai até dar um norte para vocês sobre quando vocês forem elaborar a próxima redação de vocês. Eu vou enviar lá para vocês daqui a pouco, assim que acabar a reunião. Vou enviar para vocês o tema dessa semana da redação. E vou enviar o slide também. E mais tarde, um pouquinho, eu vou fazer o formulário para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Eu queria saber de vocês se... Vou pôr aqui na tela, gente, para vocês verem meu rosto, que até agora vocês não viram. Linda, gente. Então, eu vou fazer o formulário mais tarde, mas eu queria saber se todo mundo está de acordo do que a gente falou sobre a monitoria. De a gente passar todas as redações na terça e na próxima monitoria da terça a gente discorrer sobre o tema da redação. Tá ok para vocês sobre isso? Por quê? A gente optou por fazer isso por conta que, assim, vocês vão procurar, até porque vocês têm que ter uma base para redação, porque a redação é um tema X, ninguém sabe qual que é o tema. A gente tem suposições, os sites fazem suposições. Então, assim, a gente quer que vocês procurem, que vocês façam toda a pesquisa, tentem do jeito, mesmo errando, a gente está aqui para ajudar. E aí, na terça-feira, quando a gente for fazer a monitoria, a gente vê quais... Espera aí um minutinho. A gente vê quais foram os temas que vocês tiveram mais dificuldades ou quais temas vocês não abordaram. Então, tá todo mundo ok, né? Certo. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar?
Hoje a aula foi bem curtinha. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem gente entrando agora na reunião, gente. Pode falar, Lucas. Então, eu vou conversar com a Ana, eu não tenho certeza, porque assim, a redação que eu vou passar para vocês, o tema que eu vou passar para vocês, quem vai corrigir sou eu. E da próxima semana, quem vai corrigir vai ser o Leonardo. Então, eu, Bárbara, me comprometo a corrigir até terça-feira todas as redações. Eu sou uma pessoa assim que pego as coisas, eu gosto de fazer o mais rápido possível para ficar livre logo. Mas cada professora é de um jeito. Então, e a gente também tem toda essa dificuldade de CEA, de tudo mais. Então, eu vou conversar com a Ana, vou perguntar para ela. Mas, no mais, eu até, se ela permitir, ou se vocês quiserem, se vocês tiverem. A minha redação vai poder entregar até terça também. Não, até terça. Eu prefiro que vocês entreguem até meio-dia de terça-feira, pode ser? Porque aí dá tempo de eu me programar para monitoria, dá tempo para eu ler as perguntas de vocês, pesquisar o que tiver para pesquisar. E na noite a gente já. Aí à noite vai ser outro professor que vai dar aula, vai ser o Leonardo. E aí já fica encerrado o assunto desse tema. Pode ser assim? A gente combina então de vocês entregarem a redação até meio-dia. Outra coisa, gente, eu vi que bastante gente teve dificuldade no documentos do Google. Quem tiver dificuldade, pode me chamar. Foi até eu que criei aquele tutorialzinho, não ficou muito bom, mas foi até eu que criei. Se vocês tiverem dificuldade, pode chamar a mim, pode chamar a Ana, pode chamar o Leonardo, porque ele foi o jeito mais fácil que eu encontrei. Outra coisa, eu tava pensando aqui também, se vocês. Não sei se vocês sabem dessa função do documentos Google, mas ele é compartilhado. Então, se vocês ainda quiserem. Desculpa, gente. Se vocês ainda quiserem editar o documento, podem editar, entendeu? Então, se a gente não tiver corrigido, vocês ainda podem editar o documento, eu não ligo. E é isso. Ah, o que eu ia falar sobre conectivos. Eu conversei com o pessoal de português, eles falaram que vão decorrer sobre conectivo, mas mais na questão da interpretação de texto. Então, eu estava conversando com os outros professores, conversei com a Ana, na verdade, falta conversar com o Léo, e a gente vai ver se dá uma aula só de conectivos para vocês. Pode ser? Aí, no caso, no dia dessa aula de conectivos, não vai ter uma redação para a próxima semana. Porque como conectivos tem diversos tipos, tem mais ou menos uns 18, 20, que eu conheço. Então, não vai ter redação para essa semana, vai até dar uma aliviada para vocês. E aí a gente vai fazer uma aula, então, só de conectivos, pode ser? Ok, então a gente vai conversar sobre isso depois. E no mais é isso. O Lucas tinha falado sobre uma pergunta, eu não lembro se eu respondi. Desculpa, Lucas. Ah, tá, respondi, né? Alguém mais tem alguma pergunta sobre tópico frasal, sobre parágrafo? Então, normalmente, o tópico frasal desse texto aqui, quase todos foram no início, tá? Deixa eu. Se vocês quiserem, eu posso fazer diferente, para vocês entenderem melhor. Eu vou dar uma editada nesse slide e vou sinalizar onde estão todos os tópicos frasais. Eu envio para vocês amanhã pela manhã, pode ser? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Ah, e outra coisa, eu salvei um site também e vou enviar para vocês lá no grupo, que é um site que explica muito bem sobre o tópico frasal e acho que vocês vão gostar bastante. E às vezes fica até mais claro para vocês, porque essa questão de ficar explicando com slide e não tá mostrando o rosto, fica meio complicado, né? Então, vou fazer assim. Vou enviar, então, hoje o tema da próxima redação, para quem já quiser se organizar. E amanhã cedo eu envio o slide com os tópicos frasais assinalados. E hoje à noite também envio o formulário. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Sim, o tópico frasal é assim. Ele é como se fala, ele é uma ideia central do parágrafo. De certa forma, ele não pode fugir do tema da redação em si.
Sim, na verdade, pera, um minutinho, gente, que eu vou ainda apanho para tecnologia. Sempre tem que interligar a concordância com o parágrafo. Sim, todos os tópicos, o tópico frasal ele é a ideia central do parágrafo. Você vai discorrer sobre ele no parágrafo, porque o parágrafo ele tem que ter meio, tem que ter início, meio e fim, foi o que eu disse inicialmente. Porém, eles têm que ter uma certa ligação e uma certa concordância, como você mesmo falou. Por quê? Porque quando você for fazer a sua conclusão, basicamente sua conclusão vai ser quase toda dos tópicos frasais, quase todas, sim. Vai ter grande parte de contribuição dos tópicos frasais. Então, ele tem que concordar com o parágrafo, mas também tem que concordar com os parágrafos acima. Só não pode ser o mesmo assunto. Se você discorreu sobre um assunto em um parágrafo, você não pode discorrer sobre o mesmo assunto no próximo, ou continuar no próximo. Você tem que finalizar naquele parágrafo que você falou, que você iniciou. Deu para entender? Mais alguma dúvida? Certo. Gente, tem gente entrando agora na reunião. Mas vai ficar gravado e logo mais. Parágrafo. Sim, e nesse. Sim, por exemplo, vamos supor aqui que o tema seja violência doméstica. No primeiro parágrafo, normalmente a gente vai fazer uma introdução, né? Porque o primeiro parágrafo normalmente é introdução. Então você vai introduzir sobre o assunto. Você vai discorrer sobre aquele assunto, você vai explicar o que, que é, como é. Mas todo é assim, você tem, por exemplo, se você está falando de um assunto, por exemplo, mulheres negras sofrem mais violência doméstica. Aí você vai terminar aquele assunto naquele parágrafo. Se você falou sobre isso naquele parágrafo, você não vai poder continuar falando sobre ele no próximo. Basicamente é isso. Porém, você pode continuar falando sobre a violência doméstica. Porém, você não vai, você não pode continuar um parágrafo superior ao parágrafo de cima no parágrafo de baixo. Ele tem que ter início, meio e fim. Você tem que discorrer sobre o assunto e finalizar aquele assunto. Deu para entender? Era isso a sua dúvida? Sim, então, é o que eu tinha dito. Cada parágrafo ele tem uma ideia central. Então, você vai desenvolver aquela ideia central naquele parágrafo. Você não pode usar aquela ideia central no parágrafo de baixo, porque você já discorreu e você já tem que finalizar no parágrafo que você utilizou, que você já tinha iniciado o assunto. Você não pode usar 3 parágrafos para discorrer de um assunto só. Deu para entender? Deu para entender, Gabriela? Eu tenho, sei lá, eu embaralho um pouco para falar, mas então, a estrutura depende bastante do tema, mas normalmente, se eu não me engano, eu vou ter que pesquisar isso certinho para ver, Gustavo. E eu passo para vocês assim que eu terminar a live aqui. Mas sim, normalmente costuma ser 4. Porque tem, se eu não me engano, é 1 para introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para conclusão. Isso. Isso mesmo. Eu não lembrava de cor, gente, desculpa. Mas lembrei certo. Eu acho que tem no Google uma delas destacando cada parte da redação. Então, sim, então, gente, eu vou fazer um material de base sobre esse texto de hoje. Se vocês aceitarem, eu posso enviar tudo para amanhã cedo, junto com esse slide que eu passei aqui para vocês hoje. Na verdade, esse é um slide que já foi mostrado por outros professores, por isso que eu usei ele, porque ele mostrou todos esses slides já, como se diz, foram bons para os alunos, eles relataram que gostaram. Mas eu vou fazer um material de base sobre cada tema. Então, cada vez eu vou conversar com os professores também
sobre isso, para sempre a gente tentar montar um material de base sobre a aula que a gente deu. Por exemplo, como meu tema hoje foi tópico frasal e parágrafo, eu vou tentar montar referências e uma bibliografia para vocês poderem ler também durante essa semana. Pode ser, aí eu mando tudo amanhã cedo. Peraí, deixa eu ler. Então, Gustavo, você está falando sobre a questão de uma introdução, dois para desenvolvimento e quatro conclusão? Eu entendi. Ah, certo. Então, realmente, eu não sei sobre isso. Eu vou ter que ler sobre para poder dar uma informação correta. Eu tenho medo de passar uma informação e não sei a informação correta. Então, eu vou ler e passo para vocês amanhã. E é o que eu falei. Se vocês toparem, eu posso enviar o material de apoio para vocês amanhã cedo, com além do slide marcado, os tópicos frasais, também com materiais para que vocês podem ler sobre parágrafo e tópico frasal, que nem o site que eu tinha dito que era muito bom. É. Mais alguma pergunta, gente? Não? Pode. Gente, outra coisa que eu queria falar, vocês podem sempre me chamar no WhatsApp, pode me chamar no privado. Se eu não responder na hora, é porque eu tenho uma filha pequena, então às vezes fica meio difícil de responder, tem muitas coisas para fazer. Mas assim que possível eu respondo. E qualquer dúvida mesmo, gente, pode me chamar. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou dar informação para vocês. Não precisam ter vergonha. E aí, eu vou mandar o formulário também. Então, para quem não quiser me chamar, eu sei lá, tiver vergonha ou qualquer coisa assim, fica fácil pelo formulário também. Acho que é uma boa ideia para vocês perguntarem o que ficou de dúvida. Então, a gente ficou definido assim. Hoje eu vou mandar o formulário e mando o tema da redação. Amanhã eu vou mandar o slide já corrigido com as partes analisadas e vou mandar os materiais de apoio. Tudo certo, pessoal? Então, gente, no mais era isso. Essa segunda vai ser corrigida com base nas categorias do Enem. Sim, ela vai ser corrigida com base nas categorias do Enem. Inclusive, o que eu ia falar isso para vocês também. Gente, não tenham medo de errar. Normalmente, as primeiras redações não são tão boas, mas pelo que eu estava lendo, assim, como não era a minha vez de corrigir as redações de vocês, pelo que eu estava lendo, vocês foram muito bons mesmo. E é impressionante, assim, como vocês já têm bastante domínio, já têm bastante conhecimento para discorrer sobre os temas. Então é isso, eu vou corrigir sim com base nas categorias do Enem. E eu espero que vocês gostem do tema, foi eu que escolhi. E eu espero que qualquer dúvida vocês possam chamar o Léo, a Ana. E no mais é isso, gente. Muito obrigada. Ah, tá. O tema, vou passar aqui para vocês. O tema é bem legal e é um tema que eu quero só ver como vocês vão discorrer. Quero ver a criatividade de vocês. Peraí, só um minutinho que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Cadê, gente? Peraí que eu vou desligar a tela. Gente, tá aparecendo a tela aí para vocês? Ou não? Deixa eu ver. Ah, então certo. Esse vai ser o tema dessa semana. Eu vou usar 3 textos de base
E eu espero realmente que vocês não se esqueçam dos direitos civis e entre outras coisas. E aí, gostaram do tema? Sim, gente, não se esqueçam da Constituição, que isso é a base para tudo. Ai, gente, não. Então, vou voltar aqui para mim. Então, gente, é isso. Em suma, é isso. Vou enviar para vocês o artigo, o artigo com os textos de base. Tem uma imagem de base também, informativa. As fontes também estão no texto, tá? As fontes também, tanto da imagem quanto dos textos, vão estar no artigo. E é isso, gente. Eu quero ver a criatividade de vocês, hein? Gostei muito da aula de hoje. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, pelo a barulheira externa. E espero que ainda esse ano a gente consiga se ver pessoalmente, porque eu acho que é bem melhor, né? Muito obrigada de novo. Boa noite a todos. E é isso, vou enviar para vocês. Beijos. Qualquer dúvida pode me chamar. Daqui a pouco envio o que eu tenho para enviar para vocês. Tchau, tchau, gente. Não esquece de encerrar a gravação, Bárbara. Eu tô fazendo isso agora. Obrigada, Dani. Uhum.